Olá, boa noite. Aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Hoje iremos resolver mais um probleminha aí da VUNESP do ano de 2015. E, pessoal, fiz um recorte aqui do edital e as habilidades cobradas nessa questão são as seguintes, né? Ela visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios e deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Vamos lá, para entender melhor isso, vamos ver o nosso enunciado. Considere as frases ditas por Paulo, Roberto e Sérgio. Paulo diz: Roberto é alto. Roberto diz: Paulo mentiu. Sérgio diz: Roberto mentiu. Sabe-se que um e apenas um deles não falou a verdade. Desta maneira, é possível concluir corretamente que... Opa, beleza. Bom, antes de eu atacar as alternativas, pessoal, vamos entender melhor o probleminha aqui. Então, eu tenho três afirmações e uma delas, né? Sabe-se que uma e apenas uma delas não é verdade, ou seja, uma dessas afirmações é falso. Um desses caras aqui está mentindo, ok, pessoal? Certo? Bom, então vamos lá. Para resolver esse probleminha, eu montei aqui uma tabelinha, certo? Então, eu tenho aqui uma tabelinha contendo as pessoas que afirmaram, né? E o que elas afirmaram, certo? Então Paulo diz, Roberto é alto. Roberto diz, Paulo mentiu. Sérgio diz, Roberto mentiu. E eu dividi o problema da seguinte forma, pessoal. No enunciado diz que somente um deles não fala a verdade, ou seja, dessas três afirmações, apenas uma delas é falsa. Então, eu dividi aqui o probleminha em três hipóteses. Hipótese 1. Duas pessoas aqui, Paulo e Roberto, disseram a verdade e Sérgio mentiu. Hipótese 2. Roberto mentiu, os demais falaram a verdade. E na terceira hipótese, quem mentiu foi o Paulo. Ok, pessoal? Então a gente vai ver aí qual dessas hipóteses satisfazem a sequência de falas dessas pessoas, ok? Testando a primeira hipótese. Paulo disse a verdade, então Paulo afirmou, Roberto é alto. Roberto também disse a verdade. E Roberto disse, Paulo mentiu. Opa, pera aí. Pegou a furada aqui, pessoal? Se eu disse que a afirmação de Paulo era verdadeira e o Roberto fala que ele mentiu e ele também está falando a verdade, ok? Então aqui eu já tenho uma contradição. Eu não posso ter uma verdade em que eu afirmo que Paulo está dizendo a verdade, certo? E uma outra dizendo que o Paulo mentiu, né? Elas vão se contradizer aqui. Então essa primeira hipótese está furada, ok, pessoal? Então, a primeira hipótese aí não funciona, certo? Segunda hipótese, Paulo diz a verdade. Então, a afirmação de Paulo é que Roberto é alto, ok? Roberto diz, Paulo mentiu. E aqui diz que, na hipótese 2, que o Roberto está mentindo. Bom, se é falso o que o Roberto diz, então quer dizer que Paulo não mentiu. Oba, pera lá, eu falei que Paulo falou a verdade. E aqui está dizendo que Paulo não mentiu. Ok, então as duas aqui casaram. A terceira seria o Sérgio dizendo a verdade, dizendo que Roberto mentiu. E é verdade, olha. Roberto diz, né? É falso o que ele diz. Então, essa segunda hipótese, ela é uma possibilidade aí para que nós possamos julgar aí as afirmações, ok, pessoal? A segunda hipótese está dizendo o seguinte: Paulo fala a verdade, o Roberto é alto. A segunda linha aqui da segunda hipótese diz que Roberto mentiu e Paulo não mentiu, né? Já tinha dito antes que Paulo diz a verdade. E aqui, Sérgio fala a verdade. E Sérgio está dizendo que Roberto mentiu. E realmente, Roberto mentiu, tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Hipótese 3. A hipótese 3, pessoal, está dizendo o seguinte, que Paulo falou uma mentira. Paulo mentiu.
E o Paulo diz o seguinte: Roberto é alto. Então quer dizer que Roberto não é alto, já que Paulo fala mentira, certo? Roberto diz, e Roberto tá falando a verdade, olha, Paulo mentiu. Até aqui tudo ok, pessoal, beleza. O Roberto tá falando a verdade e Paulo mentiu. E realmente, Paulo mentiu aqui, ok? Na terceira linha nós temos aqui, Sérgio diz, e Sérgio fala a verdade, Roberto mentiu. Mas pera um pouco, o Roberto não mentiu aqui, a verdade, o Roberto falou a verdade. Então a terceira hipótese, tá? Ela fica furada aqui na segunda e terceira linha, ok, pessoal? Certo? Eu não posso dizer que o Roberto fala a verdade e que Roberto mentiu e os dois serem simultaneamente verdades, ok? Então, a hipótese 3 ficou furada. Sobrou pra gente aqui a hipótese 2, certo? Vou resumir aqui o que nós concluímos com a segunda hipótese. Primeiro, Roberto é alto. Paulo não mentiu, né? Paulo falou a verdade, ok, pessoal? O Roberto mentiu, tá aqui, ó. Roberto mentiu. E Sérgio também não mentiu, Sérgio falou a verdade, ok? Então esse vai ser o nosso resuminho. Em posse desse resumo, nós vamos resolver aí a questão julgando aí as alternativas, ok, pessoal? Vamos lá. Desta maneira é possível concluir corretamente que Roberto não é alto e Paulo mentiu. Poxa, gente, vamos voltar aqui rapidinho. Roberto é alto. Se Roberto é alto, essa primeira parte aqui é falsa. Como aqui eu tenho uma conjunção, para que ela seja uma verdade, ambos devem ser verdadeiros, né? Para quem lembra da tabelinha verdade, né? Uma conjunção, para que ela seja verdadeira, tem que haver verdade e verdade, ou seja, as proposições simples aqui elas têm que ser verdadeiras. E a primeira aqui já não é, logo o item A é falso. Bom, o item B, Roberto é alto. Opa, isso é verdade. E Paulo mentiu, gente, volta aqui, ó. Paulo não mentiu, ó. Paulo falou a verdade, certo? Se Paulo falou a verdade, eu tenho falso aqui nessa segunda proposição, e aqui eu tenho uma conjunção, então verdade e falso gerou falsidade, é falso. O item C, Roberto não é alto. Opa, Roberto não é alto, isso é falso, ok? Eu vou reaproveitar aqui do item A. Ou Sérgio mentiu. Bom, vamos lá, pessoal, aqui eu tenho uma disjunção. Para que ela seja verdadeira, uma das proposições pelo menos tem que ser verdadeira, certo? Agora, Sérgio mentiu? Vamos ver aqui. Sérgio não mentiu. Aqui é a terceira linha da segunda hipótese, olha. Sérgio disse a verdade, ok? Então vamos lá. Se Sérgio disse a verdade, quer dizer que Sérgio não mentiu, ou seja, eu tenho falso, ou falso resulta em falso. Item D, Roberto é alto, eu sei que isso é verdade, ok? Vou reaproveitar aqui do item B. Mas como aqui eu tenho uma disjunção, bastava que uma dessas proposições fosse verdadeira, para que eu tivesse um resultado verdade aqui. Então, já que Roberto é alto, bingo. A alternativa correta é o item D, ok, pessoal? Se você quiser conferir a outra aqui, olha lá, Roberto não é alto. Pô, vou copiar aqui lá do item A já, ó. Do item A, eu tenho que Roberto não é alto, é falsa. Então, já que é uma disjunção, uma conjunção aqui, deveria ser verdade, verdade para haver verdade. Então, testei até demais, né, pessoal? Um grande abraço a todos, até a próxima aula.